Olá, vamos então dar continuidade ao podcast. Vamos ao segundo podcast do livro Meu Coração Triunfará, de Miriana Soldo. Quem ainda não ouviu o primeiro, vai lá no canal e ouve. Tá aí o primeiro podcast e vou dar sequência então à leitura aqui do livro. Aquela rapariga loira de Sarajevo é quem deve ter começado tudo isso, diziam. Naqueles primeiros dias, eu era o principal alvo das suspeitas do regime e ouvi essas declarações com frequência, dizia Miriana. Alguns acusaram-me até de trazer drogas da cidade, enquanto de fato tudo o que eu sabia sobre drogas tinha a ver com os medicamentos que eram usados para as doenças. As acusações feriram-me, mas entendi a razão pelas quais os céticos me culpavam. Numa aldeia todos se conhecem. Era eu, a estrangeira. No entanto, em geral, as pessoas da aldeia até nos apoiavam e defendiam. Nunca teria mentido sobre algo tão sagrado, por isto parecia-me impossível que alguém duvidasse de mim. Apesar de tudo, a única coisa que me interessava era voltar a vê-la. Nesses dias, vivi mais no céu do que na terra. Não me importava o que os meus pais, os padres e a polícia dissessem. Vivia apenas para o momento em que, cada dia, veria a Virgem. Não havia nada mais importante do que isso. Pouco depois de perder Nico, o tio que eu nunca conheci, o governo acusou falsamente o meu avô de ser um inimigo do Estado. Sem nenhum tipo de aviso ou explicação, os comunistas chegaram uma noite e levaram o meu avô. Esse tipo de horror era muito normal naquela altura. O governo tinha espias em todas as povoações. Informar o governo de um inimigo, fosse verdade ou porque o espia queria que alguém desaparecesse, significava um bom futuro no Partido Comunista. Muitos inocentes foram assassinados e enterrados em valas comuns. A minha mãe tinha apenas 9 anos quando o seu pai desapareceu. Receosa de provocar os comunistas, depois de ter vivido a sua brutalidade na primeira pessoa, quase nunca se falava dele. Quando se mudou para Sarajevo, os oficiais do Partido Comunista encarregaram-se de que ela soubesse que estava a ser vigiada. Disseram-lhe que sabia quem era o seu pai e que ela teria uns sérios problemas se falasse dele, da sua fé, outros temas inapropriados no seu local de trabalho. A grande maioria das pessoas da paróquia de Medjugorje vivia para Deus. Mesmo antes das aparições começarem, a maioria das famílias rezava o rosário juntos, à noite, e a pessoa mais velha presidia a oração. Nós reuníamos-nos na família do meu tio depois do jantar. Em 1933, o pároco, o padre Bernardin Smolian, decidiu com seus paroquianos construir esta cruz para comemorar o 1900 anos de aniversário da crucificação de Cristo. O nome da montanha foi mudado para Križevac, que significa Montanha da Cruz. Uma década depois, os comunistas assassinaram o padre e outros sacerdotes locais. Perto de Medjugorje fica a cidade de Sorik, onde há um grande mosteiro e uma igreja dedicados à Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu. Os sacerdotes e irmãos que ali vivem, membros da Ordem Franciscana, iniciada por São Francisco de Assis, exercem o seu ministério em Herzegovina há centenas de anos. Apesar dos períodos de grande perseguição, nunca abandonaram a população local, e é muito normal ver os franciscanos com seu longo hábito castanho na região. Na verdade, os franciscanos são responsáveis pela paróquia de Medjugorje. Os habitantes locais recordam com especial admiração os franciscanos que viveram no mosteiro de Sorik em 1945. Os caóticos dias que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, os comunistas estavam ansiosos para tomar o poder e impor a sua ideologia ateísta ao povo iugoslavo. Dada a fé firme das pessoas, a religião era mais do que um simples obstáculo para os seus projetos. A 7 de fevereiro de 1945, um grupo de soldados comunistas chegou a Siroki
com um plano implacável: eliminar a fé do povo, extinguindo aqueles que, segundo eles, eram a causa, para que o comunismo pudesse florescer. Tinham de silenciar os sacerdotes, como Stalin disse uma vez. A morte é a solução para todos os problemas. Eliminas o homem e eliminas o problema. As pessoas contam que os soldados cercaram o mosteiro dos franciscanos e então o comandante começou a gritar aos frades: Deus não existe, não há papa, não há igreja. Ele olhou-os nos olhos enquanto passeava diante deles. Não precisamos de padres. Todos deveis sair e trabalhar como qualquer outro homem. Dispam já os vossos hábitos. Os franciscanos negaram-se a obedecer e mantiveram-se estoicamente firmes. Disse que um soldado arrancou um dos crucifixos do padre do mosteiro e atirou-o para os pés dos franciscanos. Todos vós tendes de escolher entre a vida ou a morte, disse. Um a um, todos os frades se ajoelharam e abraçaram o crucifixo. Os soldados arrastaram-nos para fora, dispararam e enterraram 12 deles numa pequena cova no terreno do mosteiro. Os seus corpos estiveram ali muitos anos, mas agora estão enterrados em lugares privilegiados dentro da igreja. No total, os comunistas assassinaram 34 sacerdotes franciscanos. Mais de 500 sacerdotes foram assassinados nas repúblicas iugoslavas da Croácia e Herzegovina, nesse mesmo período. Nunca imaginei que tivesse de responder a esta pergunta, mas quando as aparições começaram, converti-me no alvo do mesmo governo que matou o meu tio, o meu avô e os 34 franciscanos de Siroque Bridge.